Olá pessoal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje a gente vai ver um pouco sobre os bonds, né? O que são bonds, para que servem, né? E se vale a pena investir neles, tá ok? Vamos aqui para a tela, que a gente vai estar lendo essa matéria aqui da Infoney, onde ela explica basicamente o que é um bond, né? E se vale a pena estar colocando grana nele. Eu particularmente não tenho bonds na minha carteira, eu não investiria, né? E também não indicaria. Mas eu vou estar passando aqui para vocês o que é os bonds e cada um tira suas próprias conclusões se vale a pena ou não. Ok? Então vamos lá. O que seria os bonds? Nada mais é do que títulos de dívidas do governo ou debêntures, que seria das empresas. Tá? É uma denominação genérica para títulos de renda fixa negociados no exterior ou no nosso país também, tanto públicos, tanto privados. Representa uma possibilidade grande de diversificação para investidores acostumados a aplicar somente em ativos brasileiros. Está cada vez mais fácil ter acesso a papéis internacionais. Tá? Aqui que já entra a parte dos bonds internacionais. A palavra em inglês bond significa obrigação. Né? Entre os sentidos, um governo ou uma empresa tomam dinheiro emprestado do mercado, né, e assumem essa obrigação de restituir o valor em determinado prazo e com acréscimos de juros. O bond, a grosso modo, comprova a obrigação que seu emissor tem com quem o comprou, ou seja, você investidor. O bond significa obrigação de devolver o dinheiro, né? Reforça o professor de economia da Fundação Getúlio Vargas em São Paulo. A gente vai agora entrar no que realmente é. Vamos lá. Os bonds são como títulos de dívidas existentes no mercado brasileiro. Por exemplo, os títulos públicos disponíveis no Tesouro Direto e as debêntures emitidas por empresas privadas. O termo designa não só papéis emitidos por empresas e governos, né, estrangeiros, mas títulos lançados por companhias do Brasil e pelo Tesouro do país, geralmente denominados em dólar. Podem ser precificados em outras moedas também. Né? Assim como em papéis locais, os investidores brasileiros podem aplicar dinheiro em títulos internacionais. É uma forma bastante eficaz de diversificar o portfólio, pois o mercado internacional expande consideravelmente o universo de opções de investimentos. Agora vamos descer aqui como que funciona os bonds, né? A dinâmica dos bonds é semelhante a títulos de renda fixa no Brasil. Um governo precisa de recursos para financiar uma dívida pública, né? Ou seja, como eu disse lá no começo do vídeo, um bond nada mais é do que um título de dívida de uma esfera de um governo, né? Tanto americano, tanto brasileiro, em qualquer lugar do mundo. Então, eles emitem papéis no mercado que são comprados por investidores, né? Com um determinado prazo de pagamento e acrescidos de juros. Eu não acho muito vantajoso, cara, esse lance de bonds. Por quê? Porque tudo que é mais seguro, a rentabilidade é pouca. Né? Estava lendo uma matéria aqui agora há pouco, antes de fazer o vídeo, né? Tava lá, se um investidor coloca cerca de, vamos lá, $1.000, que seja, né, durante todo o vencimento desse bond, né, que varia muito. Tá? Aí no final do vencimento
dessa aplicação desse bond, ele vai retornar com esses $1.000, né? E com mais um acréscimo de $50. Bom, pelo menos foi o que eu li lá na matéria e achei ridículo isso, cara, né? Não que todas as aplicações de bonds sejam assim, mas no geral, realmente bonds são produtos poucos rentáveis, né? Pela segurança deles, né? É igual, tipo, renda fixa, CDB, enfim, né? São aplicações seguras, mas a rentabilidade e o retorno são muito baixos. Por isso que a minha exposição em ações é maior, né? Porque o risco é maior, né? Mas também a rentabilidade é maior, tanto para cima, né? Com lucros ou perdas, né? Mas tudo é um risco, né, cara? Tudo é um risco. Vamos continuar aqui. O tamanho dos juros é determinado pelo risco de crédito. Veja bem, o tamanho dos juros é determinado pelo risco de crédito. Ou seja, a qualidade do emissor nesse quesito, quanto maior a possibilidade de calote, maiores as taxas, né? As agências internacionais de classificação de risco, como a Moody's, a Fitch e a ECP, atribuem notas aos papéis de empresas e governos que se enquadram em grau de investimento mais seguros, grau especulativo ou vulnerabilidade e até default, né, o que é o famoso calote. O prazo é o outro fator da precificação. Vamos aqui embaixo. Aqui, essa parte aqui. Como investir em bonds? É possível investir em bonds a partir do Brasil de diferentes formas, tanto no Brasil, tanto no exterior. Na própria Nomad existe, lá na parte dos bonds, que é até uma aplicação nova deles, que até então não tinha, que eles colocaram esse ano, né? Temos lá, eu vou até colocar aí na tela, onde existe uma imensa lista de ativos, de títulos de dívidas dos Estados Unidos, com aplicação a partir de $1.000, né? Voltando aqui, ó, existem diversas gestoras que oferecem fundos de investimentos em renda fixa internacional, ou seja, que investe em bonds. Produtos assim podem ser encontrados nas plataformas de negociação de corretoras e bancos. Outra opção são os ETFs de renda fixa internacional. Existem dois listados na B3, o BNDX11 e o SDB11. Particularmente, cara, eu não conheço nenhum dos dois aqui, porque eu não invisto na B3. Isso aqui é até uma novidade para mim, que eu não sabia até então que tinha, né? Esses ETFs de renda fixa internacional na B3, né? Até bom eu dar uma olhada nisso aqui, só para mim ficar ligado mesmo, mas eu não invisto na B3, para deixar bem claro. Aqui, ó, também é possível investir em BDRs de... Nossa, cara, os caras colocam BDR de ETF, meu Deus do céu, cara. É uma coisa dentro da outra, assim, tá ligado? Faz um embrulho, cara, de um monte de coisa, cara, e tipo, oferece pro cliente final aqui, ó, toma, enfia dinheiro nesse negócio aqui, que você vai perder muito dinheiro. Meu Deus do céu, cara, BDR de ETF. Puta que pariu, como essa bolsa brasileira é estranha, né, cara? Meu Deus do céu, bicho. Espero que vocês não invistam nesses trambiques aqui, cara. Mas muita gente deve investir nesse tipo de coisa, cara. Muita gente. Além dos COIs aí da vida, agora tem esse BDR de ETF, cara. Isso é uma novidade explosiva para mim, que eu nem sabia que tinha isso. BDR de ETF.
Isso aqui é o... Deve ser uma bomba relógio esse negócio aqui, cara. Olha lá, ó. Os BDRs e ETFs podem ser comprados nas plataformas de negociação de corretores e bancos como se fossem ações. Então tá, então, né? Ó, aqui tem os tipos de bonds, né? Ó, os bonds podem ser públicos, né? Como títulos de dívidas públicas de um país, né? Também chamados de soberanos, ou corporativos, aqueles que emitidos por empresas ou outras instituições privadas. Nesse caso, né, já entra aí as debentures, né? Entre os títulos do Tesouro dos Estados Unidos, há três tipos mais comuns de bonds. O T-bills, existe até um ETF de renda fixa, cara, nos Estados Unidos, que é esse T-bills aí. Se não me engano, é um ETF de renda fixa de 20 anos, né? Ele é a longo prazo. T-notes e o T-bonds, né? Os primeiros têm prazos de vencimento que variam de um mês a um ano. Os juros são pagos no vencimento. As T-notes variam de 2 a 10 anos, né? E pagam juros semestrais. Os últimos têm prazos de 20 ou 30 anos. Aí, viu? O próprio tem um ETF na Nomad, cara, de renda fixa, que ele é um Treasury de 3 meses, né? Ele fica a cada 3 meses ele bate um pico, depois ele retorna aquele valor de novo. A cada 3 meses ele vai dando esse loop, né? Que seria os Treasuries de 3 meses. Que tem na Nomad, isso daí. Todos esses bondes são prefixados, ou seja, a taxa de retorno é definida na hora da contratação, né? Com o avanço dos preços nos Estados Unidos, ganharam espaço também títulos protegidos da inflação, que aliás está em seu maior patamar em 40 anos, são os TIPS. Nesse caso, além de uma taxa prefixada, o papel cobre a variação do índice de preços ao consumidor CPI, na sigla em inglês. Funciona como os títulos do Tesouro IPCA+, no Brasil, né? Aqueles títulos que acompanham os juros, né? Atrelado ao juro de longo prazo, no caso, né? O pagamento de juros é semestral. Os prazos de vencimento são de 5, 10 ou 30 anos, cara. É chão pra caramba. Aqui, ó. No mercado internacional, existem mais classificação de bonds. Um é o Eurobond, que é um título internacional emitido e negociado em determinado mercado, mas denominado em moeda que não é do país da emissão. Por exemplo, se uma empresa brasileira lança na Europa um bonde em dólar, nossa, cara, é uma gambiarra esse negócio aqui, né? São chamados de Global Bonds, títulos que podem ser emitidos em mais de um mercado e que podem também ser denominados na moeda de um dos países de emissão. Por exemplo, uma empresa brasileira lança um título em dólar simultaneamente nos Estados Unidos e no Japão. Gambiarra das gambiarras isso aqui, cara. Meu Deus do céu. Aqui, ó. Qual o valor mínimo para investir em um bonde? Para investir em bondes do Brasil, os valores mínimos variam de acordo com o produto e com a corretora utilizada. Na Nomad, cara, tem a partir de US$ 1.000, né, dos títulos de dívida do governo americano. É a partir de US$ 1.000 que eu tava vendo lá esses dias, mas eu só olhei mesmo, mas eu não tenho nenhum na minha carteira, não. Também isso nem me interessa também. Aí, é melhor investir em bonds ou no Tesouro Direto, né? Dados os níveis da inflação e taxas de juros, o momento é considerado propício para investir tanto em títulos do Tesouro Americano como no Tesouro Direto, assim como em papéis da renda fixa privada. São taxas que não se repetirão tão cedo, talvez só com uma outra pandemia, né? Aqui, ó.
A tributação dos bondes. Segundo o manual da XP sobre tributação e investimento no exterior, incide em impostos de renda sobre os ganhos de capital na venda de ativos como bonds e ETFs, mas somente se as vendas dentro de um mês superam 35 mil reais. O ganho de capital é a diferença entre o valor da compra e o valor da venda. Se houver prejuízo numa compra, nossa, não diga, né? Ou seja, se você está lucrando, opa, esse dinheiro é nosso. Agora, se você está perdendo, ó, se vira aí, o problema é seu, né? Acima das vendas de 35 mil, se o ganho de capital for até de 5 milhões e a alíquota é de 15%, de 5 milhões a 10 milhões e 17,5% de 10 milhões a 30 milhões e de 20% se for acima de 30 milhões de 22,5%. Aqui, ó. Nos Estados Unidos, dividendos pagam por ETFs pagam apenas 30% de imposto na fonte, né? Ou seja, na hora que você já vende ali, ele já pega na hora, né? Os dividendos pagos por BDR são tributados no Brasil com base na tabela progressiva do imposto de renda. Ou seja, quanto mais você deixar parado lá, menos imposto você vai pagar na hora de resgatar esse valor. Que vai da faixa de isenção de 27,5% estão isentos rendimentos mensais de R$ 1.903,98. Aqui, ó. Risco e vantagens de investir em bonds. O risco de investir em bonds, quando se fala em títulos do Tesouro dos Estados Unidos, é considerado zero no que diz respeito à possibilidade de calote. Em papéis de empresas, depende do emissor. O investidor deve consultar a classificação de risco da companhia e seu histórico. Há risco de mercado, pois o preço do bond pode oscilar ao longo do tempo no mercado secundário. O risco de liquidez nos Estados Unidos é bem menor do que no Brasil, óbvio, né, cara? Com certeza. A gente está falando do mercado mundial, né, onde os maiores investidores do mundo estão nos Estados Unidos. O Brasil, cara, é isso aqui, ó. Porra, é insignificante no mercado financeiro. Só conhece o mercado brasileiro quem tá aqui só, né, cara? Porque o pessoal de fora não quer nem saber, cara. Os caras tá nos Estados Unidos, cara. Por que o cara vai querer saber de Brasil, né? Para brasileiros, há riscos cambiais, né? Como papéis em dólares, há risco de redução de ganhos e até de perdas em caso de desvalorização da moeda americana, né? Ou seja, igual eu falei no meu outro vídeo, aqui a gente tem tanto o lucro que a gente ganha no ativo lá fora e quando a gente converte esse lucro de dólar para real. Ou seja, se o dólar par real tiver alto, a gente vai ter um bom lucro. Se o par real dólar tiver baixo, a gente vai ter perdas, né? É isso que ele está falando aqui. É o famoso risco cambial, né? Gente, então é isso, né? A gente conheceu aqui um pouco sobre bonds. Resumindo, bonds são títulos de dívidas de um governo, tá? E debentures são títulos de dívidas de uma empresa. Agora cabe vocês, né, se vale a pena ou não investir nesse tipo de ativo. Eu particularmente não investiria, não invisto, não tenho nenhum interesse em investir em bonds, né? Porque a minha exposição em ETFs e ações diretas, para mim, está gerando bem lucros. E a única renda fixa que eu tenho é um ETF chamado SGOV, que tem lá na Nomad, né, que atualmente ele está pagando 4,16% ao ano, né? É pouco? Não é pouco, porque a gente está ganhando em dólar, né? Se você fazer o dólar barra real, são 5 vezes esse 4%. Ou seja, então, ali na risca seria estar pagando bem mais do que 15% ao ano de um CDI, tá certo?
Ficamos por aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Não sei que horas estarão vendo esse vídeo. E até o próximo vídeo.